Como nunca perder a paciência com ninguém. O segredo estoico. Imagine alguém cutucando seus pontos fracos em público, diante de outras pessoas, tentando extrair de você uma reação descontrolada. Você sente aquela pressão invisível subindo como fogo, pronta para explodir. Agora, imagine você nesse mesmo cenário, mas em vez de reagir, mantém-se sereno, como se nada tivesse o poder de invadir o território da sua mente. Esse contraste é o que separa quem vive como escravo das próprias emoções de quem se liberta através da disciplina mental. A paciência, longe de ser fraqueza, é a mais sofisticada forma de poder que um ser humano pode conquistar. Não é passividade, não é apatia, não é simplesmente ficar em silêncio enquanto o coração grita. É ter o governo sobre si mesmo, a autoridade de não entregar o seu interior para o controle alheio. Muitos acreditam que controlar a paciência é algo banal, resolvido com técnicas superficiais como respirar fundo ou contar até 10. Mas quem já tentou sabe. Essas soluções são frágeis e quebram no primeiro impacto mais forte. A verdade é que a paciência não se constrói em momentos isolados, mas em uma forma de ver o mundo que redefine a relação entre você e os outros. Os estoicos compreenderam isso em profundidade. Para eles, não era sobre suportar passivamente os insultos da vida, mas sobre enxergar cada provocação como um campo de treino para a mente. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos perturba, mas como interpretamos o que acontece. Essa chave muda tudo. A paciência deixa de ser um esforço tenso e se torna o reflexo natural de uma mente que já não é refém das circunstâncias. Quando você perde a paciência, na verdade, perde algo muito mais profundo: a soberania sobre si mesmo. É como entregar as rédeas da sua mente a outro, permitindo que a atitude ou palavra de alguém decida quem você será naquele instante. Pense nisso. Se uma pessoa qualquer pode provocar sua ira, então você se torna escravo dela, mesmo que por alguns segundos. E é nesse ponto que a filosofia estoica se torna revolucionária. Ela não propõe que você lute contra os outros, mas que aprenda a nunca mais ser manipulado pelo que está fora do seu alcance. Você não controla o trânsito, não controla o humor alheio, não controla o tempo, mas controla sua interpretação, seu julgamento, sua resposta, e é aí que mora a liberdade. A paciência, sob essa ótica, não é apenas suportar um colega difícil, um parceiro impaciente ou um motorista que te fecha no caminho. É a arte de proteger sua paz como o bem mais valioso que possui. Quando você se irrita, perde energia, foco e tempo. Mas quando você permanece inabalável, conserva tudo isso para investir em quem realmente importa, você mesmo e o seu caminho. Marco Aurélio, imperador e filósofo, governava um império mergulhado em guerras, traições e pressões imensas. Ainda assim, em seus escritos, repetia a si mesmo que não poderia controlar os atos dos outros, mas apenas sua mente. Imagine a força de viver assim, intocável pelo caos externo, centrado na fortaleza invisível da razão. Esse é o segredo que você está prestes a descobrir. Não se trata de engolir a raiva, mas de dissolvê-la na clareza da razão. Descartes diria que a mente, quando iluminada pela lógica, expulsa a confusão emocional. Não é negar a emoção, mas olhar para ela com tamanha lucidez que se torna impossível ser arrastado por ela. Quando você começa a treinar esse olhar, descobre que a paciência não é uma virtude distante, mas uma habilidade concreta, praticável e mensurável. Você percebe que as provocações não diminuem, mas perdem o poder de te dominar, e talvez essa seja a parte mais libertadora. Quando você conquista a paciência, o outro deixa de ser dono do seu destino emocional. Ele pode tentar ofender, pode zombar, pode provocar, mas já não encontra espaço para entrar.
você se torna um território protegido. A paciência estoica não é um estado de espera passiva, mas um domínio ativo. É você escolhendo o que merece sua energia e o que não merece nada. A paciência é, no fundo, um filtro. Ela seleciona o que entra em sua mente e o que fica do lado de fora. Essa jornada não é apenas filosófica, mas prática. Você vai perceber que, ao aplicar esses princípios no cotidiano, as mesmas situações que antes drenavam sua força, agora se tornam oportunidades de autodomínio. O insulto vira treino, a crítica injusta vira exercício de clareza, o atraso vira prova de foco. Em vez de perder a paciência, você ganha consistência. Em vez de ser arrastado, você se enraiza. É como se cada experiência que antes te feria se transformasse em combustível para se tornar mais forte. O que você ouvirá a seguir não é um conjunto de frases de efeito, mas um caminho de transformação mental. Cada tópico vai ampliar sua visão e te mostrar que a paciência é, na verdade, a forma mais pura de liberdade. Porque quem não perde a paciência, não perde a si mesmo. Quem aprende a dominar o próprio espírito nunca mais será escravo do espírito dos outros. É aqui que começa a jornada para que você nunca mais veja sua paz ser roubada. A partir deste momento, você não vai apenas escutar sobre paciência, você vai experimentá-la como poder. O problema invisível. Quando falamos em paciência, a maioria das pessoas acredita que o problema está nos outros. O colega que interrompe sem parar, o motorista que fecha no trânsito, o familiar que insiste em provocar. Mas se fosse realmente sobre os outros, todos perderiam a paciência diante das mesmas situações. E não é isso que acontece. O que irrita profundamente uma pessoa pode ser indiferente para outra. Isso revela uma verdade desconfortável. Perder a paciência não é culpa dos outros, mas um reflexo da relação que temos com o nosso próprio ego. O ego é uma lente invisível que distorce o que vivemos. Quando alguém nos desrespeita, não é apenas a atitude que nos fere, mas a sensação de que nossa importância foi diminuída. O orgulho lateja, a vaidade é cutucada, a imagem que construímos de nós mesmos se vê ameaçada. O problema da impaciência não está no fato em si, mas no significado que atribuímos a ele. É como se houvesse um contrato secreto dentro de nós. Exigimos que as pessoas nos tratem como acreditamos merecer, que o mundo funcione segundo nossas expectativas. Quando esse contrato invisível é quebrado, sentimos raiva, indignação, revolta. Só que o mundo nunca assinou esse contrato conosco. É uma ilusão que nós mesmos criamos. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E aqui está o ponto. A maior parte da impaciência não nasce da ofensa em si, mas da interpretação carregada de vaidade que damos a ela. Ao acreditar que alguém tirou de nós o respeito ou a consideração que deveria nos dar, entregamos nossa paz nas mãos de outro. Perdemos o governo sobre nossa mente porque tentamos impor ao mundo uma ordem que só existe dentro de nós. É um erro lógico. Esperar que os outros pensem, ajam e falem de acordo com a nossa vontade é como exigir que o vento sopre sempre na direção que favorece nosso caminho. Essa é a raiz invisível do problema. Confundimos controle interno com controle externo. Queremos controlar os outros, mas esquecemos de controlar a nós mesmos. Desejamos que ninguém nos irrite, mas não fortalecemos nossa própria interpretação. Essa inversão cria uma prisão mental. Ficamos vulneráveis a qualquer atitude alheia, como se carregássemos um ponto frágil exposto a todo instante. Perder a paciência se torna inevitável, porque o gatilho está do lado de fora, pronto para ser apertado por quem quiser. Epicteto, um ex-escravo que se tornou mestre da filosofia, afirmava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Se alguém te chama de tolo e você acredita, a dor vem da sua concordância interna, não do som das palavras.
Se alguém tenta te humilhar e você não dá a esse ato o peso de uma verdade, a ofensa desaparece como fumaça. Isso mostra que a paciência é uma construção racional. Não depende do outro, depende da lucidez com que você enxerga o que acontece. Mas por que então tantas pessoas perdem a paciência com tanta facilidade? Porque a maioria vive guiada por uma expectativa oculta. Querem reconhecimento, respeito, validação. Quando esses desejos não são atendidos, a mente entra em colapso e reage com fúria. O problema não é a impaciência em si, mas o apego a uma imagem idealizada do mundo. É como tentar segurar água com as mãos, esperando que ela nunca escape. A frustração é inevitável. A impaciência, no fundo, é um espelho do ego ferido. Cada explosão emocional revela não apenas irritação, mas fragilidade. E é aqui que a filosofia estoica se mostra tão necessária. Ela aponta para uma verdade simples e libertadora. Enquanto você acreditar que a sua paz depende dos outros, você estará condenado a perdê-la. Só quando entende que sua serenidade nasce dentro de você, independente das atitudes externas, é que descobre o verdadeiro poder da paciência. Essa percepção é dolorosa, porque exige admitir que o problema não está no mundo, mas em nós mesmos. Porém, essa é também a chave da solução. Se o problema está dentro, a solução também está. E isso significa que ninguém mais precisa mudar para que você seja livre. A irritação deixa de ser inevitável quando a mente aprende a enxergar a raiz invisível do próprio descontrole. O que antes parecia natural, gritar, reagir, explodir, agora se revela como escolha inconsciente. E quando você percebe que pode escolher, começa a experimentar um novo tipo de liberdade, a reversão estoica. Você não controla os outros, só controla a sua mente. Essa frase parece simples, mas contém uma das verdades mais transformadoras que já foram ditas. A maior parte das pessoas vive reagindo automaticamente, como se fosse um reflexo. Alguém provoca, você responde. Alguém critica, você explode. Alguém corta sua frente, você buzina. Isso cria uma vida inteira guiada por estímulos externos, como se você fosse um fantoche, cujos fios estão nas mãos de todos que cruzam seu caminho. Os estoicos inverteram esse jogo. Eles perceberam que a liberdade verdadeira não está em mudar o comportamento dos outros, mas em conquistar o governo sobre si mesmo, um domínio que ninguém pode invadir. Epicteto, que viveu como escravo e depois se tornou mestre, dizia que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. O erro está em colocar nossa energia naquilo que não depende. Quando você tenta controlar o que está fora, inevitavelmente se frustra. Mas quando concentra toda a sua energia em governar sua própria mente, experimenta algo raro: tranquilidade, clareza e força. O mundo continua cheio de provocações, injustiças, atrasos e ruídos, mas nada disso consegue mais ditar seu estado interno. A paciência deixa de ser um esforço cansativo e se torna uma consequência natural de uma mente que não entrega seu poder ao exterior. Esse é o ponto que a maioria confunde. Paciência não é passividade. Não significa aceitar tudo calado, virar refém do abuso ou se anular diante dos outros. Paciência, na visão estoica, é força ativa. É escolher responder de forma lúcida em vez de reagir de forma automática. É como um general que, em vez de correr desesperado no campo de batalha, observa, calcula e age com estratégia. Cada vez que você não explode, não está perdendo, está ganhando. Está acumulando energia, está mostrando que é dono de si. Essa contenção não é fraqueza, é disciplina. É a mesma disciplina que permite a um atleta resistir à fadiga, a um soldado manter o foco em meio ao caos ou a um líder manter a clareza enquanto todos ao redor entram em pânico. Marco Aurélio, imperador romano,
Escrevia a si mesmo diariamente para lembrar que não poderia controlar as ações dos outros, apenas suas reações. Imagine governar um império em meio a guerras e traições, e ainda assim se lembrar de manter a mente calma diante do que não pode ser controlado. Esse é o retrato da reversão estoica. Não esperar que o mundo seja dócil, mas se tornar tão firme por dentro que o mundo não consiga te quebrar. Quando você adota essa postura, algo curioso acontece. As provocações externas, que antes te dominavam, passam a perder força. Pessoas que antes tiravam você do sério, agora parecem menores. Situações que antes geravam caos, agora se transformam em oportunidades de treino. Essa reversão é um convite para mudar o centro da sua vida. Em vez de gastar energia tentando prever, controlar e evitar tudo que possa te irritar, você investe em fortalecer sua mente. É um trabalho invisível, silencioso, mas profundamente poderoso. E aos poucos, o que parecia impossível acontece. Você deixa de ser refém do humor alheio, das circunstâncias, das pequenas injustiças. Descobre que pode estar no meio do barulho, do trânsito, da crítica e ainda assim manter o coração tranquilo. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Pense nisso. Toda vez que você reage impulsivamente, entrega o controle da sua vida ao outro. Mas cada vez que você observa antes de reagir, cada vez que escolhe responder com calma, reforça um músculo interno que cresce a cada prática. É como treinar na academia. No início é difícil, dói, exige esforço consciente, mas com o tempo se torna natural. Essa é a paciência estoica. Não é um truque rápido, mas uma reconstrução da forma de pensar. Uma vez que você internaliza esse princípio, já não é mais a mesma pessoa. Sua mente se torna um território soberano. E quando isso acontece, ninguém mais pode sequestrar sua paz. A técnica do espelho. Toda vez que alguém te provoca, critica ou tenta te tirar do eixo, você enxerga apenas a superfície, as palavras duras, o tom de voz, a expressão carregada. Mas o que os estoicos descobriram é que toda reação agressiva é, na verdade, um reflexo da fraqueza de quem ataca. Quando alguém explode, não está mostrando força, está revelando vulnerabilidade. Quando alguém te ofende, expõe mais sobre sua própria prisão interior do que sobre você. É como se o outro fosse um espelho quebrado. Ele projeta os próprios cacos na sua direção. Mas aquilo que chega até você não é sobre você, é sobre ele. A técnica do espelho consiste em enxergar essa dinâmica antes de reagir. Imagine, por exemplo, alguém que no trabalho sempre encontra uma forma de menosprezar suas ideias. A primeira reação natural seria revidar, levantar a voz ou guardar rancor. Mas se você aplica a técnica do espelho, começa a perguntar: o que esse comportamento diz sobre ele e não sobre mim? Talvez revele insegurança, necessidade de afirmação, medo de ser ignorado. Ao perceber isso, a provocação perde o peso que tinha. Você não precisa carregar o fardo que pertence ao outro. Isso não significa justificar, mas compreender que a agressão é um reflexo distorcido, não uma verdade sobre quem você é. Epicteto dizia que as pessoas não nos ferem com o que dizem, mas com o que acreditamos sobre o que dizem. O espelho quebra essa crença. Se alguém te chama de incapaz e você acredita, a dor é imediata. Mas se você percebe que o insulto nasce da própria limitação de quem fala, a palavra perde o veneno. É como se uma flecha viesse em sua direção, mas ao tocar seu escudo mental, caísse sem força no chão. Esse escudo é a clareza de que ninguém pode te definir além de você mesmo. Essa técnica também revela algo ainda mais profundo. O outro age de acordo com as feridas que carrega. Uma pessoa impaciente, que grita por qualquer coisa, vive dominada pela própria impaciência. Uma pessoa que humilha, provavelmente foi humilhada. Uma pessoa que debocha, teme ser desprezada.
Quando você enxerga isso, a paciência deixa de ser um esforço e se torna consequência de uma compreensão maior. Não há por que reagir a um reflexo que não te pertence. O insulto que te atinge só encontra morada se você abrir espaço para ele. Caso contrário, desaparece no ar. E há ainda um aspecto cartesiano nessa prática. Descartes nos lembraria que não devemos aceitar como verdade nada que não esteja claro e distinto à razão. Um insulto, por mais duro que seja, não passa por esse teste. Ele é apenas opinião carregada de emoção, não fato. Se alguém te chama de fracasso, isso não prova nada. É apenas uma projeção subjetiva. Ao aplicar a lógica, você separa emoção de realidade. E nesse instante, a paciência não é mais uma luta, mas um estado natural. Você deixa de ser vítima do espelho do outro e se torna senhor da própria interpretação. A técnica do espelho não é sobre ignorar o mundo, mas sobre não permitir que o reflexo distorcido do outro se torne a imagem que você carrega de si mesmo. É sobre enxergar além da superfície, reconhecer que o que vem do outro fala mais dele do que de você e escolher não reagir como escravo da provocação. Isso transforma sua paciência em poder, porque se ninguém pode mais te definir com palavras, ninguém pode mais roubar sua serenidade. E quando você alcança esse nível de clareza, percebe que cada provocação é apenas mais uma oportunidade de reafirmar o governo que tem sobre si mesmo. O desapego das expectativas. Grande parte da impaciência nasce de um pacto secreto que fazemos com o mundo. Esperamos que os outros nos tratem como achamos que merecemos, que reconheçam nosso esforço, que ajam de acordo com o que consideramos justo. Só que esse contrato nunca foi assinado por ninguém além de nós mesmos. Criamos expectativas invisíveis e, quando elas são quebradas, reagimos com irritação, raiva e frustração. O mundo segue seu curso indiferente, mas nossa mente, presa nesse pacto silencioso, insiste em exigir que tudo se encaixe no molde da nossa vontade. É nesse ponto que a paciência se desfaz e o descontrole toma conta. Sêneca dizia que sofremos mais pelo que imaginamos do que pelo que realmente acontece. E a expectativa nada mais é do que imaginação transformada em exigência. Se você espera que um amigo nunca se atrase, cada minuto de espera é um martírio. Se espera que seus colegas reconheçam seu valor, cada crítica se torna uma facada. Se espera que as pessoas sempre ajam de forma lógica, cada incoerência vira combustível para a impaciência. O que esses exemplos mostram é que não é a realidade que nos tira a paz, mas o abismo entre o que acontece e o que acreditamos que deveria acontecer. Esse abismo é construído por nós. A filosofia estoica propõe um corte radical. Não crie contratos invisíveis com o mundo. Não espere que os outros ajam de acordo com seus princípios, porque eles vivem presos aos próprios. Não espere que a vida se alinhe às suas preferências, porque ela não deve nada a você. Quando você se desapega dessa ilusão, algo extraordinário acontece. O atraso de alguém não é mais uma ofensa pessoal, mas apenas um fato neutro. A crítica injusta não é mais uma catástrofe, mas apenas uma opinião. A desorganização de alguém não destrói sua ordem interna, porque você não exige que o mundo se comporte como reflexo da sua mente. Esse desapego não significa desistir da vida, mas parar de lutar contra sua natureza. É aceitar que o outro será o que é, e que a realidade não precisa corresponder a um roteiro escrito na sua cabeça. Isso não te torna indiferente, mas lúcido. Significa que, em vez de reagir com raiva ao que não corresponde às suas expectativas, você responde com calma, porque não havia expectativa a ser frustrada. Você não é surpreendido, apenas vive o que é. Descartes nos lembraria que o pensamento claro e distinto é a base de toda a verdade.
O apego às expectativas, quando observado pela razão, se mostra como uma ilusão pouco clara, turvada pelo ego. Ao desfazer essa ilusão, a mente se liberta de uma carga desnecessária. O que resta é um estado de tranquilidade. Não porque tudo corre como planejado, mas porque já não há planos secretos exigindo o cumprimento dos outros. Esse desapego também cria espaço para a verdadeira paciência florescer. Você deixa de gastar energia tentando consertar o que nunca esteve sob seu controle. Em vez de se irritar com as falhas alheias, enxerga nelas parte da condição humana, tão imperfeita quanto a sua. E ao aceitar isso, encontra serenidade. A paciência deixa de ser uma batalha contra a irritação e se torna uma consequência natural da compreensão de que ninguém deve obedecer às suas expectativas invisíveis. Quando você dissolve esses contratos silenciosos, o mundo continua o mesmo, mas sua experiência muda por completo. Onde antes havia choque e raiva, agora existe clareza e calma. A impaciência se revela como fruto de uma exigência ilusória. E o desapego mostra que a liberdade não está em ter tudo do seu jeito, mas em não precisar que seja. Essa é a essência do poder estoico. Viver em paz não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de esperar que ele mudasse. O exercício do observador silencioso. Há momentos em que a provocação chega como um soco invisível. Alguém levanta a voz, distorce suas palavras, questiona sua integridade. O impulso imediato é reagir, defender-se, contra-atacar. Mas é nesse instante que se abre a oportunidade de praticar um dos exercícios mais poderosos da filosofia, tornar-se observador em vez de vítima. A mente que reage é arrastada, mas a mente que observa permanece livre. Essa é a essência do observador silencioso. Deslocar-se do centro da cena e assumir o papel de quem assiste de fora, narrando o que acontece sem se deixar dominar pelo enredo. Imagine-se diante de uma discussão acalorada. Em vez de mergulhar no turbilhão emocional, você se coloca como um repórter neutro descrevendo os fatos. Alguém levantou a voz, alguém usou palavras agressivas, um corpo sentiu o coração acelerar. Ao fazer isso, você cria distância entre você e a emoção bruta. A raiva, que antes parecia parte inseparável de quem você é, agora surge apenas como um fenômeno a ser registrado. Você não é a raiva. Você está observando a raiva. Essa simples mudança de perspectiva quebra o elo que te prendia ao descontrole. Epicteto ensinava que não devemos dizer "eu perdi a paciência", mas "minha mente interpretou de forma impaciente". Essa sutileza muda tudo, porque revela que você não é escravo da reação, mas autor da interpretação. Ao se tornar observador, você impede que a emoção se confunda com sua identidade. Você não é o grito, não é a ofensa, não é o calor que sobe ao rosto. Você é a consciência que percebe tudo isso e, por perceber, pode escolher. Essa escolha é o núcleo da paciência. O silêncio aqui não é apenas ausência de palavras, mas presença plena da razão. Não se trata de calar para engolir ofensas, mas de calar para manter a clareza. O silêncio do observador é ativo, é resistência inteligente. É como se a mente dissesse: "eu vejo o que acontece, mas não preciso ser arrastado". E quanto mais você pratica esse exercício, mais percebe que as provocações perdem força. O que antes parecia um ataque inaceitável, agora se torna apenas um evento externo sem poder de definir quem você é. Descartes diria que a clareza nasce da separação entre o que pertence ao eu e o que pertence ao mundo. O observador silencioso é a prática concreta dessa separação. Quando você se coloca nesse lugar, distingue o essencial do acessório. O que é essencial? Sua integridade, sua razão, sua liberdade interior. O que é acessório?
o tom de voz do outro, a palavra dita às pressas, a atitude impensada. Quando essa distinção se torna clara, o peso da provocação se dissolve. A paciência deixa de ser esforço e se transforma em reflexo natural da lucidez. Treinar esse exercício é como fortalecer um músculo. No início, parece quase impossível não reagir, mas a cada tentativa, você constrói mais resistência. Em pouco tempo, percebe que pode atravessar situações que antes o derrubavam sem perder o equilíbrio. E o mais interessante é que esse treino se aplica a qualquer contexto, no trânsito, em casa, no trabalho. O observador silencioso pode estar presente em todos os lugares, porque ele não depende do ambiente, depende apenas de sua mente. Essa prática não te torna frio, mas lúcido. Não elimina as emoções, mas impede que elas governem você. E é nesse ponto que a paciência deixa de ser vista como fraqueza e passa a ser compreendida como força suprema. Porque só quem tem coragem de se observar em silêncio é capaz de dominar a si mesmo quando todos os outros perdem o controle. E essa é a verdadeira liberdade. Não reagir como marionete, mas responder como senhor de si. O poder da preparação mental. A paciência não nasce apenas no momento em que você é provocado, ela começa antes. Os estoicos chamavam essa prática de premeditatio malorum, a meditação antecipada sobre as dificuldades inevitáveis da vida. Em vez de acordar esperando que tudo corra bem, você acorda sabendo que enfrentará atrasos, críticas, injustiças, palavras atravessadas, trânsito caótico, falhas técnicas, pessoas mal-humoradas. Esse não é um pensamento pessimista, mas uma estratégia de preparação. Quando algo acontece, você já havia previsto. E aquilo que foi antecipado perde o poder de te surpreender. É como um soldado que treina exaustivamente antes da batalha. No dia em que a guerra chega, seus músculos já sabem como agir. Se você começa o dia esperando que todos o respeitem, qualquer sinal de descaso te destrói. Se espera que tudo aconteça no tempo certo, cada atraso se transforma em tortura. Mas se desde cedo você se prepara para o fato de que o mundo seguirá seu curso indiferente à sua vontade, não há choque. A ofensa não vem como tempestade, mas como chuva já prevista no clima. Você não discute com o céu porque ele choveu, apenas abre o guarda-chuva. Esse é o poder da preparação mental. Eliminar a surpresa que alimenta a impaciência. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs, lembrando a si mesmo que encontraria pessoas invejosas, ingratas, arrogantes e irritadiças. Ao registrar isso em seus escritos, ele não estava condenando os outros, mas lembrando que esse era o curso natural da vida. Se ele já esperava, não poderia se irritar. O choque se desfazia antes mesmo de acontecer. Essa prática pode parecer pequena, mas altera radicalmente a forma como vivemos. Porque grande parte da impaciência não nasce da gravidade do que acontece, mas da expectativa frustrada de que deveria ser diferente. Essa preparação mental também tem um aspecto cartesiano. Descartes dizia que, para vencer as dificuldades, é preciso dividi-las em partes menores. Antecipar os desafios do dia é uma forma de dividir a vida em pequenas batalhas previstas, em vez de ser esmagado por uma guerra repentina. Quando você se prepara para a crítica se torna apenas mais um evento esperado. Quando você se prepara para o atraso vira parte do roteiro. Quando você se prepara para a injustiça perde o poder de abalar sua essência. A mente se fortalece porque já não luta contra a surpresa, luta apenas para manter-se firme. Esse exercício cria em você uma espécie de imunidade emocional. Assim como o corpo, ao receber uma pequena dose de um vírus, cria anticorpos, a mente, ao antecipar as dificuldades, cria resistência. A provocação chega, mas já não encontra terreno fértil.
Você a reconhece como parte da realidade, não como uma afronta pessoal. E é nesse instante que a paciência floresce. Não é uma paciência forçada, mas uma serenidade natural, fruto da preparação. A vida, inevitavelmente, vai testar seus limites. Pessoas vão te decepcionar, circunstâncias vão fugir ao seu controle, injustiças vão atravessar seu caminho. Mas quando você se prepara mentalmente, cada teste deixa de ser um desastre e se torna apenas mais um episódio dentro do que já era esperado. Essa prática não elimina os desafios, mas elimina o veneno deles. E a paciência se revela, mais uma vez, não como passividade, mas como poder de governar sua mente antes mesmo de ser desafiada, transformando a ofensa em combustível. Quando alguém tenta te ofender, a reação automática é sentir que algo foi tirado de você. Dignidade, respeito, valor. É como se a palavra ou a atitude do outro tivesse o poder de diminuir quem você é. Mas essa visão só se sustenta enquanto você acredita que a ofensa tem substância. Se olhar com clareza, verá que a ofensa é apenas ar vibrando em sons ou gestos que desaparecem no instante em que são feitos. Não há força real nela. O que dá força à ofensa é a sua interpretação. E é justamente aí que se abre a chance de transformá-la em combustível. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Isso significa que cada ataque recebido é, na verdade, uma oportunidade de treino. Em vez de gastar energia reagindo, você pode canalizar essa energia para fortalecer seu autodomínio. Quando alguém te chama de incapaz, em vez de responder no mesmo nível, você pode usar esse momento para observar o quanto ainda está preso à necessidade de validação. Se percebe que doeu, já aprendeu onde está a sua vulnerabilidade. A ofensa, nesse sentido, deixa de ser veneno e se torna diagnóstico. Ela mostra onde você ainda precisa crescer. Descartes afirmava que a clareza da razão dissolve a confusão das paixões. A ofensa, quando olhada sob a lente da razão, revela-se apenas como uma opinião alheia. E opiniões não têm o poder de alterar a verdade sobre você. Se alguém disser que o sol não existe, o sol deixa de existir. Se alguém disser que você é um fracasso, isso altera a realidade dos seus esforços? Não. O que muda é apenas a forma como você decide interpretar. A paciência nasce dessa clareza. Quando a mente está lúcida, a emoção bruta perde espaço para a escolha racional. Esse processo tem um efeito oculto ainda mais poderoso. Cada vez que você não reage, acumula energia que antes era desperdiçada em explosões. Pense em quanta força é gasta em brigas desnecessárias, em discussões que não levam a nada, em rancores que pesam durante dias. Essa energia, quando poupada, pode ser redirecionada para construir algo sólido, projetos, disciplina, relações verdadeiras. A paciência, nesse sentido, não é perda, é investimento. Você deixa de gastar sua vitalidade no fogo da irritação e a converte em combustível para aquilo que realmente importa. Marco Aurélio lembrava que a melhor vingança contra quem te fere é não se tornar igual a ele. Isso não é apenas sabedoria moral, é também estratégia de poder. Porque cada vez que você responde no mesmo nível da ofensa, se coloca no mesmo chão do agressor. Mas quando você decide não reagir, se eleva a um plano inacessível. A ofensa, então, se transforma em degrau. O ataque que deveria te derrubar se torna o impulso que te faz subir. Isso é o que significa transformar a ofensa em combustível. Não permitir que ela te consuma, mas usá-la para fortalecer sua soberania interior. A paciência, vista dessa forma, deixa de ser passividade e se torna a expressão mais pura da força, porque não reagir não é o mesmo que não sentir. É sentir, mas escolher o que fazer com esse sentimento. É transformar a energia bruta da provocação em matéria-prima para construir mais lucidez.
É usar cada ataque como exercício de governo interior. E quanto mais você pratica, mais percebe que as ofensas que antes te derrubavam, agora se tornam escadas invisíveis que te elevam acima do caos. A liberdade suprema. O ponto mais alto da paciência estoica não é apenas resistir à provocação, nem mesmo transformar a ofensa em combustível. É alcançar um estado em que nada externo tem mais o poder de governar seu interior. Marco Aurélio dizia que o maior poder é ser inatingível pela ofensa. Esse estado não é insensibilidade, não é frieza, mas lucidez. Significa que você ainda percebe o ataque, ainda nota o desrespeito, ainda escuta a palavra dura, mas nenhum desses elementos toca o centro da sua mente. Eles ficam do lado de fora, como chuva que bate na janela, mas não invade a casa. Essa é a liberdade suprema. Viver cercado de ruídos, mas manter a serenidade como um território protegido. Chegar a esse ponto exige compreender algo fundamental. A verdadeira prisão não está nos muros externos, mas nas correntes internas. Quem depende do respeito alheio para se sentir digno, está acorrentado. Quem precisa que tudo saia como espera para se manter calmo, está acorrentado. Quem reage ao tom de voz de outro, como se fosse ordem direta, está acorrentado. A impaciência é prova dessa escravidão. Já a paciência, quando alcança seu grau mais alto, se torna libertação. É perceber que a vida pode te negar conforto, reconhecimento e previsibilidade, mas nunca pode tirar de você a decisão de como vai interpretar o que acontece. Epicteto, que viveu literalmente como escravo, entendia melhor do que ninguém que a liberdade começa na mente. Ele não podia escolher se seria açoitado, mas podia escolher como reagir. Essa escolha interna ninguém podia arrancar. É essa mesma soberania que você conquista quando descobre a paciência estoica. A provocação deixa de ser ameaça e se torna irrelevante. O atraso deixa de ser tortura e vira apenas tempo. A crítica deixa de ser sentença e se transforma em opinião. Tudo perde o veneno quando você entende que só sua mente pode te ferir. Descartes diria que a razão clara e distinta é o critério da verdade. Aplicado aqui, isso significa que nenhum ataque externo é verdade absoluta sobre você. Só o juízo racional pode definir o que é ou não real. Essa filtragem lógica dissolve o poder das ofensas. O que antes parecia montanha, agora se mostra como sombra. O que antes era tempestade, agora se revela como vento passageiro. E ao perceber isso, você descobre que não há mais motivo para reagir de forma impaciente. Não porque o mundo mudou, mas porque você aprendeu a ver com clareza. A liberdade suprema é essa. Não depender do silêncio do mundo para ter paz, mas encontrar a paz dentro de si mesmo, mesmo quando o mundo grita. É a consciência de que você não é marionete, mas autor. Que ninguém tem acesso ao seu interior sem a sua permissão. Essa consciência cria uma tranquilidade tão profunda que nada mais a abala. Você se torna invencível não porque domina os outros, mas porque domina a si mesmo. Esse é o auge da paciência, onde a serenidade não é apenas prática, mas estado permanente. Volte mentalmente àquela cena inicial. Alguém te cutuca em público, tenta te expor, lança palavras afiadas esperando te ver perder o controle. Antes, isso teria despertado sua fúria, feito seu coração disparar, arrancado de você uma resposta que depois traria arrependimento. Agora, depois dessa jornada, imagine-se diferente. Imagine-se respirando serenidade, sem precisar contar até 10, sem precisar fugir da situação, mas simplesmente permanecendo firme, como se nada tivesse o poder de invadir o território da sua mente. Você não se tornou frio, nem indiferente. Você se tornou senhor de si, e esse domínio é a verdadeira vitória. Perceba o que isso significa. Você não precisa mais depender do comportamento alheio para viver em paz.
O outro pode criticar, provocar, zombar, mas não tem mais as chaves do seu estado emocional. Você não vive mais como refém das expectativas invisíveis, nem como marionete dos insultos. Agora, cada provocação é oportunidade de treino, cada ofensa é combustível, cada situação caótica é prova de que você já não é escravo do exterior. A paciência deixou de ser um esforço cansativo e se tornou poder invisível, silencioso, mas inabalável. Essa é a essência do segredo estoico. Paciência não é ausência de emoção, mas domínio consciente dela. Não é resignação, mas coragem. Não é espera passiva, mas liberdade ativa. Aquele que aprende a nunca perder a paciência com ninguém alcança um patamar que poucos ousam imaginar. O de viver em paz, não porque o mundo é dócil, mas porque a mente é indomável. Esse é o verdadeiro triunfo, a liberdade suprema de quem não se deixa arrastar pelas correntes das circunstâncias. Agora, leve isso para a sua vida. Experimente a técnica do espelho diante das provocações. Treine o desapego das expectativas quando sentir a raiva nascer. Torne-se o observador silencioso sempre que for empurrado para o caos. Prepare-se mentalmente para os dias em que a vida inevitavelmente vai te testar. E, acima de tudo, lembre-se de que a paciência não é fraqueza, mas a expressão mais pura de força interior. Quanto mais você praticar, mais perceberá que não há provocação capaz de roubar a serenidade de quem governa a si mesmo. Se essa mensagem despertou algo em você, compartilhe com quem precisa ouvir. Essa jornada não termina aqui. Continue explorando a filosofia estoica e cartesiana para fortalecer sua mente e experimentar o poder de viver como alguém que não se abala com nada nem com ninguém. Porque a paciência não é apenas uma virtude, é a chave da liberdade.